Pessoal, então vamos lá. Então, boa noite aí oficialmente a todos vocês. A gente estava aqui um papo gostoso aqui mais cedo aqui, né? Gabriela, a Jéssica, falando sobre entrevista de emprego. Mais para frente, que a gente tiver um tempinho, vou tentar arrumar uma brecha para falar um pouco com vocês a respeito do assunto, que eu gosto de passar umas dicas que eu sei interessantes, que podem fazer diferença para vocês. Pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Na aula passada, nós estávamos terminando a unidade 2. Comecei a unidade 2, ela é pequena, parece que são 23 slides, e eu fui até o slide 15. Aí hoje ia pegar do 16 até o 23, são uns pouquíssimos slides aí. Eu vou deixar para terminar ele na semana que vem, porque eu queria trazer para vocês a estratégia do Oceano Azul, que ela vai servir para as duas coisas, vai servir para o projeto de vocês e vai servir também na vida profissional de vocês, por onde vocês forem trabalhar. Estratégia do Oceano Azul. De onde surgiu isso? Desse livreto aí, ó, que gracinha. Tem ele aqui, ó. Tem ele aqui na minha estantezinha, ó. Comprei logo que ele saiu, há anos atrás. Deixa eu ver de quando que esse livro é. Peguei ele para ver de quando ele é, para você ver que é uma coisa, assim, relativamente nova. Cadê a data dele? 2005, aí, ó, vendo? Então, não é aqueles livros de 1900 antigamente, não, de 2005, é uma coisa relativa, né? Porque a administração tem cento e tantos anos aí, tem muita teoria da administração que já tem muitos e muitos anos. 4Ps, por exemplo, foi criado na década de 60. Né? Então, tem muita coisa de administração que é muito antigo. E aí a gente gosta de trazer essas coisas mais novas aí. Esse livro surgiu em 2005, vem contando a história do Cirque du Soleil, mas vamos entender do que se trata, na verdade, essa estratégia do Oceano Azul. Antes que eu fale sobre a estratégia do Oceano Azul propriamente dita, eu acho que aqui não tem. Antes até de eu falar da estratégia do Oceano Azul, pessoal, ó, deixa eu só primeiro contar uma coisinha aqui de como é que a estratégia era pensada antes da estratégia do Oceano Azul. Antes da estratégia do Oceano Azul, teve um camarada chamado Porter, não é o Harry Potter, aquele Harry Potter do filme, não, gente. Michael Porter. Esse Porter, ele é um escritor dessa área de estratégia. Esse camarada, ele criou um livro muito bacana. Quer ver aqui, ó? Estratégia competitiva. Ou vantagem competitiva, peraí. Não, acho que é estratégia mesmo. Eu não sei se é vantagem competitiva, acho que é vantagem competitiva. É esse aqui, ó. Ah, não, tem estratégia. Eu acho que tem os dois, na verdade. Acho que, na verdade, tem esses dois nomes. Ó. Michael E. Porter, Estratégia Competitiva, Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência. Gente, esse livro aqui dele é muito famoso para essa área de estratégia empresarial. Esse livro aqui é mais antigo. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele foi lançado no mundo pela primeira vez, estratégia competitiva, se eu não me engano, em 1980, 79 e 80. Então, ou seja, já é um pouquinho mais velho que aquilo ali. Quando ele lançou esse livro lá em 79, gente, ele criou um monte de coisas que revolucionaram a indústria. Uma das coisas que ele criou, ele chamou um negócio lá de estratégias genéricas de Porter. O que consiste as estratégias genéricas de Porter? O Porter, ele analisou indústrias pelo mundo todo aí e ele concluiu nos estudos dele o seguinte, ó, a empresa, antes de mais nada, antes dela sair traçando seus objetivos, suas metas para os setores afora, a empresa, de uma forma mais ampla, lá na alta administração, de uma forma bem ampla, ela tem que escolher entre 3 tipos de estratégias que tem disponível, que ele que criou isso, chamou estratégia de diferenciação, estratégia de liderança de custo e estratégia de enfoque. 3 estratégias.
Então, eu vou tentar explicar de uma forma rápida aqui, mas é preciso explicar isso para você entender melhor a estratégia do Oceano Azul, porque ela veio para meio que derrubar esse modelo do Porter aí. O Porter, quando criou isso aí foi revolucionário nas indústrias. Todas as indústrias do mundo passaram a seguir esse pensamento dele. Para você entender esse pensamento do Porter, eu vou dar um exemplo para você. Digamos, né? Vamos supor que eu esteja dando aula na sala de aula novamente. Acabou a pandemia e nós voltamos para a sala de aula. Vamos dar um exemplo aqui. Toda semana eu passo na papelaria e compro uma daquela caneta pilote, aquela caneta de escrever no quadro. Preta ou azul, que todos os professores usam, né? A marca dela é Pilote, uma canetinha azul assim, que custa... na época que eu comprava aí, sei lá, R$7,50, era um negócio assim mais ou menos, R$7,50 uma caneta daquela. Vamos dar um exemplo. No meu exemplo aqui, toda semana eu compro uma caneta daquela, né? Passo lá na papelaria e compro. Aí um dia eu chego na papelaria para comprar e o camarada já me conhece, sabe que toda semana eu compro aquela caneta, e um dia o cara vira para mim, o vendedor da papelaria, e fala assim: professor, o senhor toda semana eu vejo o senhor compra essa caneta Pilote, não compra? Eu falei: compra, dou aula, toda semana eu gasto uma. Escrevo muito no quadro. Ele falou: então, chegou uma nova aqui, tem uma caneta nova aqui que o pessoal está falando muito bem dela. Aí fala: mesmo, que caneta que é essa? Vou pegar a caneta para ver. Que caneta que é essa? Ele falou: não, é uma caneta diferenciada. Ela tem uma tinta melhor. Os professores que estão usando aí estão falando que ela é melhor para escrever no quadro. Parece que o cara desenvolveu uma tinta que ela não dá reflexo, então ela não agride o olho, parece que o aluno enxerga melhor a letra no quadro. Aí falou: bacana, quanto que custa? Ele falou: ela é um pouquinho mais caro. Essa que o senhor compra aí custa R$7,50. Essa nova agora, que é melhor, custa R$9,50. Aí eu vou falar o quê? Então deixa eu comprar uma para experimentar, né? R$2 a mais. R$2 por semana. Final do mês aí eu vou gastar R$8. Eu, como eu gosto de qualidade, eu gosto de uma coisa melhor, meus alunos merecem o melhor, eu falei: vou comprar toda semana só essa. Vou comprar uma para ver. Aí comprei a caneta, no meu exemplo, né? Com a tinta melhor. Custou R$2 mais caro. Mas a tinta melhor. Cheguei lá, comecei a escrever no quadro. Daí a pouco os alunos começaram a comentar: nossa, professor, essa tinta aí dessa caneta sua é melhor mesmo. Ela não cansa a vista da gente, não dá reflexo, ela é bom, é melhor da gente ler o que está escrito no quadro. Aí eu falo: opa, o pessoal gostou. Aí eu passo a semana inteira usando ela durou também uma semana, igual a outra. Não me deixou na mão. Aí o que eu vou pensar? Como eu gosto de coisa melhor, né? Eu vou gastar R$2 a mais por semana, vou gastar, final do mês, R$8 a mais, não vai fazer tanta diferença para mim, só vou comprar dessa, né? Beleza. Agora vamos pensar num outro exemplo. Eu cheguei para comprar a caneta, agora um outro caso, eu cheguei para comprar a caneta, o cara falou: professor, o senhor compra toda semana uma caneta dessa, não compra? Compro. Chegou uma nova aqui agora, por que o senhor não leva para experimentar? Eu falo: mas o que essa caneta tem de diferente? Não, ela não tem nada de diferente, não. Ela é igualzinha àquela que o senhor compra lá. Só que ela é mais barata, ela custa R$5,50. Aí eu falo: será que é igual mesmo? O cara falou: os professores estão comprando aí, estão usando. Tá todo mundo só comprando dela. Fala a mesma coisa da outra. Igualzinha, e custa mais barato. Aí eu falo: então eu vou comprar uma para experimentar, porque se ela realmente não der problema nenhum, durar uma semana, então eu passo a comprar só dela. Aí comprei essa caneta, dei aula a semana inteira, ela durou a semana inteira como a outra, ninguém reclamou da qualidade da tinta, bonita também, mesma coisa. Aí o que eu vou pensar? Vou comprar só dessa. Porque é uma economiazinha barata, mas todo mês eu vou economizar R$8, no final do ano dá um dinheirinho aí que ajuda, né? Comprando uma coisa um pouco mais barata. Então, pessoal, isso aí eu estou dando esse exemplo para você entender essas três estratégias do Porter. A primeira, a diferenciação, que eu falei. A segunda, a liderança de custo. Então, se você pegar essas histórias minhas e trazer para cá, a primeira caneta lá que o cara falou: é uma caneta melhor, uma tinta melhor, ela custa um pouco mais caro. É provável que a empresa ela entrou no mercado adotando essa estratégia de
a estratégia de diferenciação. Ela quis fabricar um produto diferenciado. Ele é um pouco mais caro, sim, mas é melhor. Tem gente que não se incomoda em pagar um pouco mais caro no produto que seja melhor. Tem uma qualidade melhor. E aí, ó, por que é mais caro? Tem que ser mais caro, porque a empresa, para ela poder desenvolver essa caneta com a tinta melhor, ela teve que contratar um engenheiro de produtos, ela teve que contratar um cara, montar um setor de pesquisa, o cara pesquisa de uma tinta com uma qualidade diferente, teve que contratar um design diferenciado, porque também aproveitou e criou um design diferenciado para a caneta. Então, como é que o cara vai vender ela ao mesmo preço da outra? Não tem jeito. E ela é melhor, então é um produto premium, né? Ele tem uma qualidade melhor do que os demais, com preço ligeiramente mais alto. Tem gente que não vai comprar, porque quer o mais barato mesmo, mas tem muita gente que gosta. Não tem pessoas que compram ternos mais caros, não tem pessoas que compram sapatos mais caros, não tem pessoas que compram carro mais caro. Vai do bolso da pessoa, do gosto da pessoa. Tem pessoas que não se incomodam pagar um pouco a mais. No segundo exemplo, o cara deve ter usado a estratégia de liderança de custo, porque aí ele quis enxugar os custos todo dele do processo produtivo daquela caneta. Aí ele não contratou, não foi um engenheiro de produto, ele deve ter contratado um cara dessa área de engenharia da produção para enxugar os custos da empresa tudo, para reduzir qualquer desperdício que tenha de material, de recurso, para fabricar a maior quantidade de produto com a menor quantidade de pessoas possível, que aí ele enxuga os custos todos e consegue fabricar o mesmo produto parecido com a concorrente, mas com um preço menor. Que aí ele sai ganhando também. Tem gente que vai ver e fala, é mais barata? Então eu quero a mais barata. Tem gosto para tudo. E aí, essas foram as estratégias de porte. A terceira, que eu não falei, ele chamou de enfoque, que é você focar um nicho. Como dei um exemplo para vocês lá nas primeiras aulas nossas, né? Você deve focar um nicho para você atender. Nicho é um subsegmento de mercado. Você vai segmentando o mercado, dá um nível de segmentação, aí você acha um segmento. Aí você dá mais um nível de segmentação e acha um nicho. Um nicho é um subsegmento. Então, enfoque, essa estratégia que ele falou, enfoque, você focar um nicho para você poder atender. Aí, gente, agora que vem o X da questão aí, ó, agora que vem o que a estratégia do Oceano Azul veio para falar de diferente. Porque o Porter lá em 1980, no livro dele, ele falou o seguinte, ó, a empresa ela não pode querer misturar uma estratégia, tem 3 estratégias, misturar diferenciação com liderança de custo, o cara não pode cometer esse crime. É um crime. Falou, sabe, bem claro no livro, ó, ou o cara vai pela diferenciação, ou ele vai pela liderança de custo, porque esses dois, eles são opostos. E aí, se você for parar para analisar, realmente tem todo sentido o pensamento dele, não é? Porque o cara, para produzir aquela caneta melhor, ele teve que contratar um engenheiro de produto, ele contratou um design, ele contratou um especialista em pesquisa, ele teve que gastar com pesquisa de mercado, gastar com pesquisa para desenvolver uma tinta com uma qualidade melhor. Então, como é que pode, você para fabricar uma coisa melhor, você vai gastar mais. E como é que você, ao mesmo tempo, vai querer ser líder em custo, enxugar custo? Aí uma coisa choca com a outra. E tem todo um sentido, realmente, se você parar para analisar. Aí ele só falou o seguinte, ó, são 3 estratégias. O que você poderia fazer é combinar a estratégia de enfoque com a diferenciação ou de enfoque com a liderança de custo, que aí dá certo. Aí você está fazendo o quê? Ó, é meio intuitivo isso, é fácil de entender. Ó.
você vai focar um nicho, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo. No dia que eu falei de nicho com vocês, eu não sei se foi nessa aula ou foi na aula do segundo tempo, mas para você entender, eu dei um exemplo lá da gente poder, por exemplo, abrir uma loja de roupa, uma fábrica de roupa. E aí eu vou fabricar roupa para pessoas adultas. É um segmento. Aí eu posso achar um nicho ali dentro daquele segmento, que seria, por exemplo, adultos obesos. Eu posso querer fabricar roupa para adultos obesos, que as pessoas de 250 quilos, que não acham roupa para comprar em lugar nenhum, estão tudo aí procurando uma loja para comprar suas roupas, porque, né, o cara pesa 200, 250 quilos, não acha, e aí você está entrando no mercado com o seu produto voltado para aquele nicho de pessoas obesas. Aí você pode focar no nicho de pessoas obesas com uma roupa melhor, com um produto com um tecido melhor. Aí você vai contratar um costureiro bom, um alfaiate bom, costureiro bom e tal, fazer ternos para pessoas obesas, roupas normais para pessoas obesas, calça jeans para pessoas obesas, e vai comprar tecidos bons, vai querer fazer um produto diferenciado, um pouco mais caro. Então, você está fazendo o quê? Você está focando num nicho através da diferenciação. Ou então, você poderia focar num nicho através da liderança de custo. Você poderia fazer roupa para pessoas obesas mais baratas. Você vai comprar tecidos mais baratos, não vai contratar costureiros internacionais, nada não, um costureiro local mesmo lá, fazer roupinhas mais simples, com tecidos mais simples, e vender produtos para esse nicho com preços melhores. Então, só recapitulando aqui rapidamente, ó, para a gente poder entrar na estratégia do Oceano Azul. Quais as estratégias que o Porter falou? São chamadas estratégias genéricas de Porter. Se uma hora você quiser entender isso melhor, ó, estratégias genéricas de Porter. Muito famoso isso aqui. Deve ter uma tonelada de sites aqui. Ó, as estratégias competitivas genéricas de Porter. Vou tentar pegar um aqui, a gente tem que tomar cuidado com... Não é qualquer site, aquele outro lá está mais novo, peraí. Acho que esse site é bom também. Vou mandar um link para vocês aí. Ó. Para depois, quem quiser ler isso melhor, olha lá, tá vendo? Diferenciação, liderança e custo ou foco. Ou enfoque. Então, eu vou mandar esse linkzinho aqui. Eu nem conheço esse site, não. Espero que seja bom. Se alguém depois quiser dar uma olhada, tá aí no site. Então, recapitulando rápido. Quais são as 3 estratégias genéricas de Porter? Diferenciação, liderança de custo ou enfoque. Um exemplo da diferenciação, o cara que fabricou a caneta com uma qualidade melhor, um pouco mais caro, mas a qualidade melhor, tinta melhor e tal. A liderança de custo é um cara que conseguiu fabricar uma caneta parecida com as que vendem no mercado, com aquela Pilote, que é uma das mais tradicionais. Caneta é tão boa quanto a Pilote, mas ele enxugou seus custos todos, custo com material, custo com recursos humanos, né? Enxugou de todas as formas o custo, que ele conseguiu fabricar o mesmo produto. A caneta Pilote é R$ 7,50, o cara chegou com a caneta dele a R$ 5,50. Então, tem um aluno que pergunta, professor, mas qual a estratégia que é melhor no caso assim? Então, não tem uma resposta para isso. Depende do público-alvo seu. Eu dei um exemplo lá também, em algum momento também, do restaurante. Imagina você abrindo um restaurante lá no shopping do Leblon ou lá na Barra da Tijuca, no Barra Shopping. É um nível de restaurante, né? Um shopping bacana. Aí você vai abrir um restaurante lá no centro da cidade. É um público diferente. Né? Lá no shopping do Leblon, é o cara que vai lá almoçar com a esposa, com a família. O cara não vai... O cara, quando vai lá com a família almoçar num restaurante chique lá, ele vai com dinheiro no bolso para chegar lá e para gastar. Não vai lá querendo contar
moedinha lá para ver. Não, ele não se incomoda. Ele está sabendo que vai num local mais caro. Agora, quem lá no centro do Rio, normalmente, maior parte das pessoas ali que estão buscando comida é o trabalhador, que deu a hora de almoço dele ali, o cara sai para comer. Aí não quer comida cara, quer o mais barato que tiver ali com uma qualidadezinha boa. Então, também é um outro exemplo, né? Então, depende do seu público-alvo, né? Para você saber qual a melhor estratégia do Porter aí. Agora, vamos então para a estratégia do Oceano Azul. O que essa estratégia do Oceano Azul veio a fazer? Ela veio exatamente para contrariar um pouco essa estratégia do Porter. Que o pessoal da estratégia do Oceano Azul, eles conseguiram uma maneira de você juntar essas duas teorias, essas duas estratégias, que o Porter falava que você não deveria nunca tentar combinar diferenciação com liderança de custo, porque é um choque. Como é que você, ao mesmo tempo, quer ser diferenciado e, ao mesmo tempo, quer enxugar custo? Isso, gente, todo mundo pensava dessa forma, até pouco tempo atrás. Aí, a estratégia do Oceano Azul veio para mudar um pouco isso, para mostrar que dá para você, ao mesmo tempo, enxugar custo e, ao mesmo tempo, criar vantagens competitivas para seu produto, para sua empresa. Então, olha que negocinho bacana. Vamos ver aqui o que está escrito lá no livro, então. Ó. O Oceano Azul é uma estratégia idealizada por W. Schenkin e René Malbourg, autores que buscam acabar com a crença de que a concorrência, olha lá, ó, desde o princípio já está falando, ó, acabar com a crença de que a concorrência é algo composto de diferenciação ou custo. Porque a ideia era, as empresas sempre pensavam dessa forma. Ou você vence a concorrência com um produto diferenciado, ou você vence a concorrência com um produto mais barato. É as duas maneiras que você tem. Que até então todo mundo seguia, e hoje até muita empresa, muita indústria hoje que segue essa mentalidade, tá? Mas olha lá, e tentam mostrar que esses dois fatores não são incompatíveis se a pessoa pensa em termos de como redefinir o setor em que está concorrendo, criando oceanos azuis livres da concorrência. Olha que interessante. Vamos entender o porquê do oceano. Por que fala oceano azul? Né? Aqui ele começa a falar também de oceano vermelho, tem o oceano vermelho e o oceano azul. Olha lá, ó, seu objetivo é se afastar dos mercados hiperdisputados, saturados de concorrentes, denominados oceanos vermelhos, em referência ao sangue deixado na brutal disputa entre os concorrentes. E é o que a gente vê no mercado hoje, gente. Olha lá, ele busca você se livrar daquele sangue vermelho, lá daquele oceano vermelho, cheio de sangue, lá, concorrência enfiando a faca um no outro lá, e você criar um espaço diferente para você, um oceano azul. Criar um mercado novo lá, onde a concorrência é irrelevante. Olha que trem interessante. O objetivo, a gente vai ver aqui, o objetivo da estratégia do Oceano Azul não é você vencer seu concorrente, não. É você não ter concorrente. Olha que coisa louca. É você criar uma empresa com uma certa diferencial tão grande que você nem concorrente tem. Seu cliente virar para você e falar: ah, não, mas a outra empresa lá está com um produto mais barato. Você vai falar para ele assim: olha só, eu não sou concorrente daquela empresa que você está falando aí. O produto que ela vende lá não é igual ao meu produto aqui. O meu produto é único no mercado. Eu não tenho. Pode ser que você queira comprar um produto mais barato e o produto dele te atenda, mas o meu aqui, ele é um produto diferente. Tem isso, isso, isso e isso que o produto do concorrente lá não tem. Aí o cara vai parar... Aí o que o seu cliente quer? Quer um produto diferenciado que atenda a necessidade dele? Ou, na verdade, ele não tá, ele tem menos dinheiro e quer ir para o lado do mais barato. A ideia do Oceano Azul é essa, você eliminar a sua concorrência. Olha o que eles falam, ó, eles dão um exemplo aqui do Cirque du Soleil. Os caras que criaram isso eram da indústria circense. Olha que caso interessantíssimo esse do Cirque du Soleil, ó.
Guy Laliberté, ex-acordeonista, ex-equilibrista em perna de pau e ex-engolidor de fogo, hoje é CEO de uma das principais empresas exportadoras do Canadá, o Cirque du Soleil. Criada em 1984 por um grupo de artistas de rua, as produções do Cirque du Soleil já foram vistas por quase... Isso aqui na época que o livro saiu, né, gente? Isso aqui em 2005. 40 milhões de pessoas em 90 cidades em todo o planeta. Isso, números lá de 2005. Em menos de 20 anos, o Cirque du Soleil alcançou um nível de receita que os principais circos do planeta Terra, lá dos Estados Unidos na época, ó, Ringling Bros. And Barnum Bailey Circus, campeão mundial da indústria circense, só atingiu após mais de 100 anos de atividades. Eles, em menos de 20 anos, atingiram o nível de receita desses circos riquíssimos dos Estados Unidos da época lá. Vamos ver a história desses caras para você ver, ó. Gente, e olha aqui o mais impressionante, hein? Olha aqui que negócio, que façanha que esses caras fizeram, ó. O que torna a proeza ainda mais notável é que esse crescimento fenomenal não ocorreu num setor atraente. Ao contrário, aconteceu num setor decadente. E vocês, pessoal, muitos de vocês não chegaram nem a ver circo na vida de vocês. Eu cheguei. Quando eu era garoto, final dos anos 70, início dos anos 80, lá no interior de Minas, nossa senhora, a gente ficava louco quando ouvia falar que ia chegar um circo na cidade. Sabe? Então, eu era louco quando eu ia em Belo Horizonte, chegava que lá sempre tinha circos. Lá, a maior coisa que tinha para ver era circo. Era bacana demais ir lá, ver os palhaços, aqueles animais que a gente não via em lugar nenhum. Né? Elefantes, não vê no nosso dia a dia. Elefante, leão, tigre, hipopótamo. Eu cheguei aí em circos, lá nos anos 80, que tinha esses animais todos, hipopótamo, leão, tigre, elefante. Mas o pessoal sabe o que começou a acontecer no mundo todo? O mundo vai evoluindo, e acabou que a forma de fazer humor foi mudando radicalmente. Eu sei que não é da época de vocês, mas uma coisa que fazia muito sucesso lá nos anos 70, nos anos 80, eram os Trapalhões, que era aquele humor de palhaço de circo mesmo. O cara puxava a cadeira, o cara caía sentado no chão, o povo quase morria de rir daquilo, era engraçado aquilo. Quando chegou nos anos 80, metade dos anos 80 para frente, mudou radicalmente, começou a aparecer, não tinha ainda esses stand-ups, né, mas já apareceu na televisão, não sei se vocês lembram, da TV Pirata. Depois veio Caceta e Planeta, com um humor completamente diferente. E os hábitos de consumo das pessoas mudou radicalmente. Aquele negócio de ficar vendo palhaço, fazer aquelas gracinhas lá, perdeu a graça, acabou. Ninguém mais queria ir em circo para ver palhaço. Nos anos 60, 70, sim queriam. E outra coisa, né? Por que esses circos começaram a entrar em decadência? As pessoas também foram crescendo na população essa questão do sentimento pelos animais. As pessoas começaram a observar que aqueles animais de circo eram maltratados, estavam ficando doentes, não tinha acompanhamento de veterinário, era mal alimentado, estava desnutrido. Porque, pensa bem, você alimentar um hipopótamo, sabe quanto que um hipopótamo come? 250 toneladas por semana. Pensa num circo para alimentar um hipopótamo, um elefante, leão, essa quantidade de bicho que come. Então, assim, o custo caríssimo. Então, olha para você ver, olha, era um custo caríssimo esses animais e estava perdendo a graça, porque as pessoas começaram a não gostar mais de ver o animal daquele num circo, sabendo que ele ficava lá enjaulado, trancado, enquanto poderia estar na natureza, e outra, ficava enjaulado, trancado, mal alimentado, sem os cuidados médicos devidos, sem remédios, sem vacina, sem nada, acabavam se adoecendo e morrendo, à míngua lá no circo. Então, esses circos, nessa época, começaram tudo a entrar em decadência.
Quando os circos estavam todos entrando em decadência, muitos falindo, foi uma indústria que praticamente faliu quase todo, apareceu o Cirque du Soleil e virou recorde de venda, recorde de público. Então, você vê um caso desse, gente, é impressionante, realmente. O autor fala aqui, né, que é uma façanha, o que realmente é lá, o mais notável, que esse crescimento fenomenal do circo foi num setor que estava em decadência, estava falindo. Outro aspecto impressionante é o fato de estar avançando sem conquistar fatia da demanda já existente da indústria circense. Ou seja, era um outro público. Eles criaram um circo também, só que não era voltado lá para aquele público dos circos antigos. O público dos circos antigos era mais criança, que gostava de ir lá. O pai ia para levar o filho, a criança, lá no circo. O Cirque du Soleil já foi um espetáculo circense voltado para adulto. Então, ele não concorre. Não é concorrente do circo. É da mesma indústria. É o mesmo tipo de empresa. Né? O produto, o serviço tem o mesmo conceito. Porém, não tem nada a ver. Não é o concorrente do circo. O Cirque du Soleil não concorreu com os circos tradicionais para chegar ao topo, olha que interessante. Em vez disso, criou um espaço de mercado inexplorado, com características inconfundíveis, que tornou irrelevante a concorrência, atraindo adultos e clientes empresariais, dispostos a pagar preços mais altos. Olha que coisa interessante. E ainda com preço muito mais caro do que o circo normal. E foi recorde de venda, recorde de público no mundo inteiro. Então, olha lá, o livro chama Estratégia do Oceano Azul, exatamente para diferenciar do Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é aquele setor que já existe e fica, gente, é impressionante o quanto eu vejo como as empresas por aí afora hoje concorrem umas com as outras. O cara vai baixando o preço daqui, aí o outro baixa o preço de lá. Aí um baixa o preço daqui, o outro baixa o preço de lá. O outro baixa o preço mais, fica só querendo vencer o concorrente, baixando o preço. Daqui a pouco quebra todo mundo. E ninguém pensa em se diferenciar. Pouco, né? Quando eu falo ninguém, eu falo a maioria, né? Eu sei que tem muitas empresas bacanas aí pensando dessa forma. Mas uma boa parte dessas empresas do mercado aí, elas ficam querendo vencer a concorrência baixando seu custo. E fica essa briga de faca, essa briga de foice, por isso que ensanguenta o negócio todo, por isso que é chamado o Oceano Vermelho. Olha lá, espaço de mercado conhecido, as fronteiras setoriais são bem definidas e aceitas, as regras do jogo são conhecidas, empresas tentam superar os rivais para abocanhar maior fatia de mercado, a briga de foice ensanguenta as águas, dando origem aos oceanos vermelhos. Agora, o Oceano Azul. Setores não existentes hoje. Espaços de mercado desconhecidos e inexplorados caracterizam-se pela criação de demanda. Você cria uma demanda nova. E crescimento altamente lucrativo. Embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além dos atuais fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos vermelhos, como fez o Cirque du Soleil. É um circo, né? Os donos, as pessoas que criaram, vieram da indústria daqueles circos antigos. O cara era engolidor de espada, cuspia fogo, andava de perna de pau. Era dessa indústria lá do circo, só que ele teve uma ideia diferente e criou um conceito completamente diferente para o circo dele. Nos oceanos azuis, a competição é irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas. Olha que bacana. O que diferencia os vencedores dos perdedores na criação de oceanos azuis é a maneira de encarar a estratégia, que agora ele faz a comparação com a estratégia de Porter. Em vez de se esforçarem para superar os concorrentes, as empresas vencedoras adotam uma lógica estratégica diferente de inovação de valor, concentrando o foco em tornar a concorrência irrelevante, oferecendo salto do valor para os compradores e para as próprias empresas, e assim desbravando novos espaços de mercado inexplorado. O que ele fala? Tradicionalmente,
Olha aqui o que eu falei lá do Porter lá, ó. Acredita-se que as empresas, quando comparadas aos concorrentes, devem ser capazes de criar mais valor para os clientes a custos mais altos ou de criar o mesmo valor para os clientes a um custo mais baixo. Né? A estratégia de diferenciação que você pensava em criar um produto diferenciado que gerasse mais valor para o seu cliente com um preço ligeiramente mais alto, ou você pensava em criar o mesmo produto com o mesmo valor, reduzindo seus custos e você vencer a concorrência com um preço menor. Assim, a estratégia é escolher entre a diferenciação e a liderança de custo, como o Porter falou, e veio sendo seguido aí ao longo de anos, né? Em contraste, ó, as empresas que buscam criar oceanos azuis perseguem ao mesmo tempo, olha lá, ó, diferenciação e a liderança de custo. Tentam combinar as duas coisas, mas como assim? Professor, me fala que agora eu estou curioso para saber como aplicar isso na nossa vida. Vamos lá, olha lá, dá um trabalhinho. Ó, o que o Cirque du Soleil fez? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção, que isso aqui dá um trabalhinho para entender. Um pouquinho só. Olha lá, o Cirque du Soleil, eles avaliaram o que os circos tradicionais da época ofereciam. E eles criaram um gráfico aqui, onde eles colocaram, na linha horizontal, no eixo X aqui, eles colocaram os atributos que os circos ofereciam. E no eixo Y aqui, ó, no vertical, o nível de oferta, ou seja, o quanto aqueles circos tradicionais, ele pegou aqui o Ringling Bros e outros circos regionais menores lá dos Estados Unidos, isso lá nos Estados Unidos isso, né? Canadá, essa Cirque du Soleil é do Canadá. Ele fez uma comparação com o circo lá dos Estados Unidos. Então ele pegou, olha aqui, ó, o preço era mais baixo, eram preços baixos, os circos não cobravam caro, tinham muitos astros circenses. O que eram esses astros circenses aqui? Naquela época lá, eles costumavam contratar atores caros, astros, pessoas que já eram famosas, já para fazer pequenas participações no circo, com cachês altos naquela época lá, né? Que, ó, então, olha lá, o Ringling Bros aqui, ele oferecia um nível relativamente alto aqui de números com esses astros circenses aqui, que eram caríssimos. Números com animais, ó, os circos da época tinham, ó, lá, o Ringling Bros, muito número com animal. Elefante, hipopótamo. O que eles ofereciam muito também? Desconto para grupos. Aí, ó, tinha vários picadeiros. Normalmente, aqueles circos, eles tinham 3 picadeiros. Num picadeiro estava lá o palhaço cuspindo fogo, no outro picadeiro o cara fazendo um número com um elefante, no outro picadeiro a mulher cuspindo fogo, engolindo espada, sei lá. 3 picadeiros que eles usavam. Olha lá, muita diversão e humor, muita vibração, porque tinha aqueles palhaços, né, e tal, o povo ia no circo, era para rir mesmo, muita diversão e humor, muita vibração e perigo, né, tinha aqueles camaradas que andavam em corda bamba, aqueles troços tudo e tal, e não tinha um picadeiro único. Aí o que o Cirque du Soleil fez? Ele olhou para isso aqui, ele entendeu o que os circos da época ofereciam e pensou em 4 coisas. Só presta atenção que aqui que é o grande barato do negócio. Ele listou o que os circos ofereciam e pensou no seguinte, ó, o que eu vou eliminar, o que eu vou reduzir, o que eu vou elevar e o que eu vou criar. Vamos repetir, olha, ele criou então essa matriz chamada eliminar, reduzir, elevar, criar. Daqueles atributos que os circos ofereciam, o que ele vai eliminar por completo, o que ele vai apenas reduzir, não é eliminar, reduzir um pouco, o que os circos oferecem que ele vai elevar e o que ele vai criar que os circos não oferecem, que os circos não ofereciam. Então, olha lá, que atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados
Que atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? Porque aqui você está eliminando o custo já, né? Ó, já vou até dar a dica, né? Não eliminou os animais que eram custos elevadíssimos. Agora, outros atributos, vamos reduzir. O que nós vamos elevar, que não representa muito custo para a gente, e o que nós vamos criar? Quais atributos nunca foram oferecidos pelos circos daquela época? E aí, pessoal, ó, ele foi então e criou uma matrizinha, ó. Eliminar, reduzir, elevar e criar. Aí ele colocou aqui, ó, o que nós vamos eliminar? Vamos eliminar aqueles astros circenses, que eram caríssimos. Por isso que conseguiu combinar. Ao mesmo tempo que, ó, ao mesmo tempo que ele está criando coisas novas, ó, criando coisas novas que os outros circos não tinham, que estavam se diferenciando, eles estavam eliminando custos altos que aqueles circos tinham. Astros circenses, que eram caríssimos, os espetáculos com animais, que eram caríssimos e estavam queimando a imagem do circo, para falar a verdade. Vão eliminar desconto para grupo, eliminar espetáculos com vários picadeiros. Vamos reduzir, não é eliminar, reduzir um pouco da diversão e humor, reduzir um pouco da vibração e perigo, elevar o picadeiro único e criar. Ó, você vê hoje, se você tiver oportunidade, assiste no YouTube um espetáculo do Cirque du Soleil, que deve ter vários espetáculos deles lá, disponível para você assistir. É uma coisa completamente diferente daquele circo antigo. Quem conheceu o circo antigo, né? Agora eles criaram temas, era um ambiente refinado, é um negócio tipo de um teatro, onde você vai, todo mundo vai chique, são várias produções, música e danças artísticas, em vez daqueles espetáculos com animais, aqueles palhaços que ninguém estava vendo mais graça naquilo, vamos criar números com músicas e danças artísticas. Você vê que o espetáculo deles hoje todo é baseado na música e na dança. E junta música com dança, com malabarismo. E aí, olha só como é que ficou a matriz, ó. Como é que ficou o gráfico. Olha para você ver como é que mudou. Presta atenção aqui para você ver. Esse é o gráfico dos circos antigos. Olha lá o gráfico deles, como é que houve uma diferenciação em vermelho, ó. Aqui você percebe, ó, que realmente o gráfico deles, ó, se diferenciou bastante, o que prova que realmente eles criaram algo diferente. Ó. Olha lá, eles aumentaram o preço dos circos normais era mais baixo, eles entraram com um preço mais caro, eliminaram por completo os astros circenses, eliminaram os animais, eliminaram o desconto para grupo, eliminaram vários picadeiros, reduziram, apenas não eliminaram, reduziram diversão e humor, reduziram vibração e perigo, e aqui eles criaram, olha lá, ó. Eles elevaram o picadeiro único, e aqui eles criaram, ó. Todos esses pontinhos vermelhos aqui, ó, que os outros circos não tinham, que era exatamente, eu esqueci de colocar ali, ó, que era exatamente isso aqui, ó, temas, ambiente refinado, várias produções, música e danças artistas estão aqui, ó. São esses pontinhos que eu esqueci de colocar aqui embaixo, que os outros circos não ofereciam. Assim, pessoal, olha, eles criaram um oceano azul para eles. Algo completamente... É no mesmo setor de circo, porém, completamente diferente dos circos daquela época. E aí, eles não concorrem com aqueles circos da época. Né? Olha o que eu fiz. Ó, eu fiz para uma empresa de administração. Eu fiz a mesma coisinha. Eu fiz um estudo... Eu não fiz isso aqui rápido, não. Gastei umas 2 semanas para pensar em todos os detalhes. Eu peguei, ó. Como eu já trabalho com administração de condomínios há 20 anos, eu sei muito bem o que essas empresas do mercado oferecem. Então, o cara estava querendo lá, que eu estava dando uma consultoria para ele estava pensando em expandir a empresa dele para o futuro, que caminho que ele ia seguir, o que ele devia fazer, quais são as tendências do mercado. Eu falei, olha só, vamos fazer um estudo da estratégia do Oceano Azul? Não conheço não. Então, eu vou te mostrar. Eu fiz o estudo, levei e apresentei para o cara. O cara adorou.
Então, ó, eu peguei e elenquei tudo que as administradoras hoje oferecem. Instalações modernas e bem equipadas, atendimento presencial, tem a figura lá do gerente de condomínio, equipe de profissionais bem preparada, atendimento personalizado, modernos sistemas de gestão, site para acompanhamento das informações do seu condomínio, um aplicativo para você ver toda a vida do seu condomínio no seu smartphone, muitas empresas hoje oferecem, prestação de contas online, balancetes mensais, tem um negocinho lá que chama pasta digital, que eu sei que ninguém gosta, mas elas vendem esse troço para os condomínios aí, cobram caro para fazer isso aqui, mas o povo não gosta disso. Muitas tarifas, elas cobram, né? Administradoras hoje, elas cobram igual o banco, né? Sai debitando tarifa da sua conta lá, enche o saco de todo mundo, prestam assessorias em assembleia, prestam assessoria jurídica, fazem cobrança da inadimplência, prestam assessoria de pessoal, fazem recrutamento e seleção de funcionários, mas são poucas as que fazem. Assessoria financeira e orçamentária, elas prestam essa assessoria tributária, assessoria em seguros, clube de vantagens, serviço de síndico profissional. Bom, eu listei aqui, gente, diversos, tudo que eu veio vindo na cabeça, eu fui pesquisando no site dessas empresas, peguei e anotei tudo aqui que essas maioria das empresas aí oferecem, em termos de administração de condomínio. Aí eu vim falando, ó, aí eu coloquei num gráficozinho. Eu peguei as grandes empresas do Rio de Janeiro e analisei as grandes empresas e as pequenas empresas, ó. Coloquei tudo aqui na linha horizontal, tudo que elas oferecem, e colocando no gráfico lá o nível de oferta de cada coisa, lá. Por exemplo, né? Essas grandes administradoras, elas muito atendimento presencial, débito automático para cota de condomínio, instalações modernas, elas investem demais em instalações, gastam uma fortuna com instalações caríssimas, balancete para todos os condôminos em papel ainda, assessoria jurídica, assessoria de assembleia, tarifas adicionais, cobra valores caros de taxa de administração. Aí aqui, ó, aplicativo, assessoria financeira, um valor um pouco menor, mas oferecem, banco de empresas, prestação de contas online, recrutamento e seleção, números mais modestos, eles fazem pouco recrutamento e seleção, atendimento online ainda estão fazendo pouco. E aí eu peguei e fui criar a minha matriz da empresa nova lá. Ó. O que eu vou eliminar, o que eu vou reduzir, o que eu vou elevar e o que eu vou criar. Então, olha lá. Primeiro, gente, atendimento presencial. Eu sugeri ao cara lá a empresa investir mais na parte de tecnologia, até porque, né, pessoal, o ano passado, durante a pandemia, teve muitas administradoras aí que ficaram fechadas 2 meses. E aí ficaram fechadas 2 meses e a empresa funcionou. Todo mundo foi trabalhar em casa, todo mundo levou equipamentozinho para trabalhar em casa, a empresa toda funcionou com as pessoas em casa, sem atendimento presencial durante uma boa parte da pandemia. Mesmo depois o pessoal veio voltando ao trabalho, mas não atendiam o público nas administradoras até o final do ano passado. Foi esse ano aí que eles liberaram o acesso do público mesmo, para o cara ir lá, voltar a ir lá na administradora de condomínio. Então, se as empresas no ano passado ficaram trabalhando sem atendimento presencial, a gente pode eliminar isso. E outra coisa, né? Os empresários entenderam que as pessoas podem trabalhar em home office, que elas vão trabalhar sim. E o cara elimina custo. Eu conheço uma empresa aí, gente, que ela, depois da pandemia, não voltou mais para trabalho físico. Era um tipo de empresa que não precisava do atendimento físico. E o cara alugava salas caríssimas no prédio, aqui em Niterói, prédio caro, chique. O cara alugava 2 salas caríssimas lá. O cara viu aquilo e falou, uai, nós ficamos aí uma boa parte da pandemia. Todo mundo trabalhando em casa, atendendo nossos clientes. Quando precisava conversar, fazia videoconferência.
cara foi lá e entregou os imóveis, entregou as 2 salas, falou, eu vou continuar, eu vou reduzir o custo da empresa dele drasticamente. Eu conheço uma empresa no Rio, gente, que ela tinha 6 andares num edifício no centro do Rio. 6 andares. Passou a trabalhar com 2. Devolveu 4 andares. Falando 4 salas, não, gente. 4 andares de salas. Empresa muito grande. Eles entenderam que em 2 andares a empresa funcionaria, uma parte das pessoas iam ficar trabalhando em casa mesmo, e só ia trabalhar ali fisicamente quem realmente era necessário trabalhar fisicamente. O resto ficava em casa trabalhando. Imagina quanto a empresa reduziu no custo dela devolvendo 4 salas, 4 andares. 4 salas, não, 4 andares de um prédio. Né? Então, gente, hoje eu tava aconselhando o cara lá, só que depois acabou minha consultoria, eu fui para uma outra empresa. Eu não sei se ele está levando para frente isso, mas hoje dá para você administrar um condomínio em qualquer lugar do Brasil hoje. Se eu montar uma empresa aqui na minha casa, aqui, eu administro um condomínio lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, sem precisar de ter atendimento presencial. E eu economizo, eu não vou precisar alugar espaço nenhum. Eu fico atendendo as pessoas por videoconferência. Nós estamos 2 anos aí assistindo aula por videoconferência. Né? Eu sei que tem gente que acha pior, queria o contato físico, mas a coisa está funcionando. Dá para fazer. Né? E aí, imagina só, se eu elimino o atendimento presencial aqui, monto uma estrutura para atender meu cliente à distância, eu amplio o meu leque de trabalho para o Brasil inteiro. Eu posso pegar um condomínio no outro estado para atender. Eu vou dar conta. Hoje, com a tecnologia que tem, você faz pagamento tudo eletrônico. Para que tem que ter atendimento presencial? Se o cara fizer questão de conversar com o administrador, vamos fazer uma videoconferência. Faz as assembleias por videoconferência, faz tudo. Vamos eliminar esse pagamento do débito automático, sugerir o cara que se dava um problemão danado lá para as administradoras. Vamos eliminar essa pasta digital que era caro e ninguém gostava daquilo. Aí vão reduzir instalações modernas e bem equipadas. Manter. Antes, a administradora, para ela crescer, o cara achava que ele tinha que ir comprando novas sedes em outros bairros. Tem uma administradora que eu cito ela lá quando eu falo de missão, visão, valores, que é a APSA, que é a maior administradora do Rio de Janeiro. Ela tem 11 filiais espalhadas pelo Rio de Janeiro. Hoje, já está provado, você não precisa mais de ter, né? E gasta uma fortuna para comprar uma sala, para alugar uma sala num bairro bom aí do Rio de Janeiro. Uma fortuna. Você reduz seu custo drasticamente com instalações modernas e bem equipadas. Vamos eliminar aqueles balancetes físicos para quê? Hoje em dia é modernidade. O cara quer ver o balancete aqui direto no smartphone. Acabou com aquele balancete de papel que ninguém gostava daquilo. Vamos reduzir um pouco de assessoria jurídica. Vamos reduzir a assembleia presencial. Vamos utilizar mais a assembleia por videoconferência. Isso reduz seu custo também. Vamos reduzir aquelas tarifas adicionais. Vamos fazer o contrário. Eleva-se um pouco a taxa de administração e reduz as tarifas adicionais, que ninguém gosta de ficar pagando aquelas tarifas. As pessoas preferem que você cobre uma taxa um pouco mais alta e que não tenha aquele monte de tarifas lá todo mês debitado de você. Vamos elevar esse serviço de aplicativo, que hoje tem no mercado aí, mas eu acho arcaico o que tem no mercado aí hoje. A gente precisa melhorar bastante. Assessoria financeira orçamentária dá para melhorar o que hoje o mercado faz. Vamos melhorar a cobrança de inadimplência, elevar isso aqui, dá para também melhorar o que as empresas fazem hoje aí no mercado. Banco de empresas prestadoras de serviço para oferecer para o condomínio todo tipo de serviço que ele precisar. Vamos elevar a prestação de contas online. Vamos elevar o recrutamento e seleção de funcionários, o atendimento online, que esse aqui as empresas já fazem esse serviço, mas eu acho está meio devagar ainda, está meio arcaico ainda esses serviços aqui. Ó. Eles podem ser melhores. Então, nós vamos melhorar isso aqui. E o que nós vamos criar? Criar um escritório de serviço burocrático, ou seja, nós não vamos ter mais, igual lá a APSA, 11 filiais espalhadas pelo Rio de Janeiro. Não. Nós vamos criar uma sede, um escritório, para fazer o serviço burocrático. Tem uma parte do serviço da administradora que ainda precisa ter um espaço físico lá,
Mas em vez de eu alugar 6 andares num prédio, vou alugar uma sala, 2 salas, 3 salas pequenas, bem mais barato, monto um escritório burocrático de serviço para fazer o serviço que tem que ser feito lá, e o resto, todo mundo trabalha em home office. Fazer reuniões por videoconferência. Monta grupos no WhatsApp. Igual eu me comunico com os alunos todos aqui por grupo no WhatsApp, é uma facilidade para todo mundo. Aumentar treinamentos e palestras. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Ó, com essa matriz, ó, eu peguei a matriz das outras empresas lá e olha como é que diferenciou a matriz da empresa que eu estava prestando serviço. Ó. Tá vendo? Eu eliminei o atendimento presencial, eu eliminei débito automático, eliminei prestação de contas, aí eu reduzi instalações, reduzi balancetes, reduzi assessoria jurídica, reduzi... Tá meio esquisito aqui, mas não tem problema não, peraí. Deixa eu acertar isso aqui que ficou desformatado aqui, peraí. Ó, reduzir assessoria em assembleia presencial, reduzir as taxas adicionais, vou elevar a taxa de administração, elevar o aplicativo, elevar a assessoria financeira, cobrança da inadimplência, prestação de contas online. Ficou meio, esses troços também desformatados aqui, porque a gente mexe, droga, e sai do formatozinho aqui. Agora ficou melhor de você ver. O banco de empresas ainda, peraí, gente. Ó, banco de empresas. E aí, ó, tem coisas aqui que eu vou criar que as outras empresas não tinham. É o escritório burocrático, trabalho em home office, videoconferências para fazer até as assembleias do condomínio, grupos no WhatsApp, treinamentos para os funcionários do condomínio, que nenhuma administradora oferece treinamento dos funcionários do condomínio. Olha só como é que é minha curva. Se o cara seguir esse aconselhamento meu aqui, ó, a empresa que seguir, como é que ela vai se diferenciar da concorrência? E aí está te mostrando que você está criando um oceano azul. O seu serviço está diferente realmente do serviço das empresas do mercado. Eu sei, pessoal, deve ter sido, vocês, uma boa parte deve estar assim, nossa, mas é muito confuso isso, muita coisa na cabeça. Não é que é confuso, é porque realmente é muita informação, né? Mas eu não quero que vocês lá no trabalho de vocês, para quem está fazendo o projeto final, eu não acho que você precisa criar o gráfico. Aquele gráfico, ele é trabalhoso de fazer, eu reconheço. Esse gráficozinho aqui, ó, fazer ele dá um trabalhinho, porque você tem que colocar os atributos numa ordem melhor, para você conseguir fazer essa diferenciação. Você não pode colocar em qualquer ordem esses atributos aqui, senão dá um gráfico mais esquisito. Tá? Então, não há necessidade de você fazer gráfico. Mas, e também nem é obrigado a você criar isso para o seu trabalho, não. Mas, aquele grupo que quiser, né, criar pelo menos essa matrizinha, pelo menos citar, ó, o que que eles vão... Pega os concorrentes, você, por exemplo, né, está abrindo a empresa, lá tem um grupo que está abrindo uma empresa para prestar... Ai, é tanta coisa na cabeça. O que é o serviço mesmo das empresas que vocês estão fazendo? Peraí. Vou lembrar de uma aqui, que eu estou com a cabeça tão ruim. Ó, consultes, né? Vai prestar consulta para escolas. Consultoria. Consulta não, gente. Prestar consultoria para as escolas. Então, se o grupo quiser, ele pode tentar analisar quais são as empresas do mercado que prestam esse tipo de consultoria para as escolas. O que que essas empresas hoje oferecem? Você pode tentar fazer uma pesquisazinha, né? Aí lista lá o que que essas empresas de consultoria oferecem hoje para o mercado. Daquilo ali que elas oferecem, o que que eu consigo eliminar? Coisas que, de preferência, que representam custos elevados. O que que eu consigo eliminar? O que que eu consigo reduzir? O que que eu posso elevar que essas empresas oferecem, mas o serviço ainda não é muito bom? O que que eu posso, então, melhorar e elevar? E o que que eu devo criar de novidades, de diferenciais,
que essas empresas hoje que tem no mercado não oferecem de jeito nenhum. E aí, lá no trabalho, você pode, quando a gente for falar de estratégias lá, tem um campinho lá que a gente vai falar sobre estratégia, lá no plano de marketing. Se vocês quiserem tentar fazer essa matrizinha aqui, aí lá no plano de marketing, aí você não precisa fazer esse gráfico, porque esse gráfico aqui ele é trabalhoso. Tá? Depois, mais para frente, se o grupo quiser tentar fazer o gráfico, eu até ajudo e tal. Mas, de repente, para o trabalho aí, a gente não vai ter muito tempo para ficar perdendo tempo tentando fazer aquele gráfico lá, depois pôr ele no trabalho. Mas se vocês conseguirem pensar uma forma de estudar o que as empresas concorrentes de vocês fazem hoje, o que elas oferecem, e aí você pelo menos criar 4 quadrantes. O que nós vamos eliminar, o que nós vamos reduzir, o que nós vamos elevar e o que nós vamos criar. Porque imagina só, na apresentação do trabalho de vocês ainda vão estar apresentando uma estratégia do Oceano Azul. Olha que bacana. Quanto isso vai enriquecer o trabalho de vocês. Não é obrigado, tá? Ah, professor, se não é obrigado, por que você está passando isso então para a gente? Isso é um conhecimento a mais. Eu sei que eu tive 1 hora só para passar isso para vocês. Infelizmente, a gente aqui, eu não tenho como parar e falar, gente, nós vamos ficar 2 semanas falando de estratégia do Oceano Azul. Não tem tempo hábil para isso. O nosso tempo aqui é muito curto, né? Mas, ó, é uma estratégia de um livro que foi lançado relativamente recente, não é um livro velho, é um livro que, quando foi lançado, 2005, lançaram esse livro aqui, nossa, virou um buchicho no mercado aí, todo mundo só se falava de estratégia, modernidade era a estratégia do Oceano Azul. Muitas empresas, eu vi, né, os caras, não, agora tem que criar uma estratégia do Oceano Azul para a gente. Então, isso é uma coisa bacana, é uma coisa moderna, que aí eu trago conhecimento para você, que se você conseguir estudar isso de uma forma melhor, se o grupo conseguir trazer isso para dentro do trabalho de vocês, vocês vão estar enriquecendo o trabalho de vocês, vão estar enriquecendo o trabalho, com certeza isso soma ponto, né? E assim, imagina, depois, lá no dia da apresentação, vem Siciliana, vai vir assistir, eu convido lá a Cida, a Fabiana Capella, normalmente elas gostam de assistir essas apresentações, aí vem assistir a apresentação de vocês, ver que vocês estão criando estratégia do Oceano Azul para as empresas de vocês. Todo mundo fala, nossa, esses alunos nossos estão arrebentando a boca do balão, né? E assim, se o grupo achar que está difícil, na altura do campeonato, difícil pensar nisso, professor, eu acho que nós não vamos mexer com essa estratégia do Oceano Azul, não. De todo jeito, isso é um conhecimento a mais que você está vendo. Eu sei que aqui em 1 hora é muito pouco tempo para eu chegar e passar tudo para você e você falar, agora eu entendi tudo da estratégia do Oceano Azul. Não é assim que a coisa funciona. A gente teria que ter mais tempo para exercitar isso, né? Trabalhar isso melhor com vocês, para você realmente terminar de entender o conceito. Mas, ó, a aula está gravada. Amanhã eu vou estar mandando a aula gravada para vocês. É isso aqui, gente. Se você for no YouTube, no Google, vamos ver no YouTube aqui. Com certeza deve ter muito vídeo. No Google deve ter muito site falando de estratégia, ensinando mais coisas. É para você dar uma estudada melhor nisso aqui e tentar desenvolver isso para a sua vida. Olha lá, ó, estratégia do Oceano Azul. Aí, ó, tá vendo? Tem muito vídeo aqui. Ó. Com certeza, a partir dessa aula de hoje aqui, esse cara aqui é bom, ó. Os vídeos dele aqui é muito bom, ó. Vou mandar para vocês, ó. Vi alguns vídeos dele aí um tempo atrás aí, bem interessante. Deixa eu mandar para vocês aqui, ó. Depois eu mando lá, quando o nosso WhatsApp voltar, eu mando para vocês lá no WhatsApp também. Vídeos bacanas. Então, gente, mesmo que você, de repente, está normalizando o WhatsApp, louvado seja Deus. Então, olha só, mesmo que você, de repente, não aplique isso hoje no seu trabalho,
eu aconselho você a dar uma estudadazinha nessa teoria, aprenda isso melhor, porque isso vai servir de diferencial competitivo para você como profissional. Você vai trabalhar numa empresa, né? Aí chega lá, você fala para o gerente, está numa conversa com o diretor da empresa lá, e aí no meio do caminho ele te pergunta e fala, não, eu entendo de estratégia do Oceano Azul, sim. O cara vai falar, opa, olha essa menina, começou a trabalhar aqui, menina, ela entende de estratégia do Oceano Azul. Que isso é pouquíssimas pessoas, que tem muita gente que nunca nem ouviu falar, não conhece. Ela acaba sendo um diferencial competitivo para você como profissional. Pessoal, alguma dúvida? Eu não mandei o material lá no WhatsApp hoje, porque estava sem WhatsApp. Mas eu postei esse material hoje, eu postei lá no Classroom. O material que eu usei aqui na sala. Assim que o nosso WhatsApp normalizar, olha aqui para você ver, ó. Eita, peraí, olha lá, ó. Hoje aqui, olha lá, eu postei lá, né, o link da aula falando que eu ia falar da estratégia do Oceano Azul, e esse material que eu usei aqui hoje, eu postei ele aqui no Classroom. Assim que o WhatsApp estiver normalizado, eu posto lá no WhatsApp para vocês também. Pessoal, hoje eu vou encerrar um tiquinho só aqui mais cedo a aula de plano de negócio, até porque isso é uma semana de prova, né? Quem está fazendo outras matérias está todo enrolado, mas aí eu volto 8h30, 8h25, vamos marcar 8h25, para a turma de projeto. Que aí hoje nós vamos falar da análise do ambiente de marketing que nós ainda não falamos. Temos muita coisa para falar na turma de projeto lá sobre a análise do ambiente de marketing. Diga lá, Gabriele. Professor, só uma pergunta. Quando que o senhor tem assim, em mente que vai entrar na parte de fluxograma e organograma? Vai ser depois dessa parte que o senhor vai falar agora, de análise do mercado? Fluxograma e organograma? Tá no capítulo 3. Não tem fluxograma, não. A gente vai só montar um organogramazinho da empresa. Olha lá, sim, o modelo no próximo capítulo. Tem esse capítulo agora que é te mostrar para você aqui, ó. Capítulo 2. Né? Isso. Aí é porque a mina que está fazendo o capítulo 3, ela falou que parece que tem no modelo do senhor pedindo o fluxo e o organograma. Aí ela estava com dificuldade. Não. Aí eu falei, vamos esperar para você entrar no assunto. Ah, tá, só o organograma. Ela quer ver? Lá no capítulo 3. No próximo, depois, acho que na aula que vem, hoje eu devo falar de análise de ambiente de marketing, que eu falo de uma forma rápida com vocês. É porque aí também... Sim, pode falar, desculpa. Não, pode falar. É porque naquele cronograma que você disponibilizou pra gente... Eu tinha que mexer nele. Ah, sim, porque nele tá dizendo que esse capítulo 3, que é de plano de marketing, eu acho, né? Não, eu esqueci o nome. Esse capítulo 3 que eu falando com o senhor, o prazo começou dia 27, semana passada, e tá até dia 11, semana que vem. Na aula passada, lembra que na aula passada eu falei, olha, a gente acabou, por causa da gente ter adiantado aquelas coisas do plano financeiro, adiantado o negócio lá de elementos de marca, aí a gente acabou, vai demorar um pouquinho com essas outras partes. Aí eu falei, eu vou refazer aquele cronograma e mando. Só que esses dias agora foi uma confusão, estou corrigindo prova, 1 milhão de coisas aqui na cabeça. Então, infelizmente, eu não tive como refazer aquele cronogramazinho. Mas eu vou fazer ele essa semana sem falta. Agora passa essa semana de prova, aí eu dou... Então, por enquanto, a gente se desliga desse primeiro cronograma, né? Porque você vai fazer um novo? Vou. Tá bom. Então, eu vou para mim. Tá vendo? Olha esperar um pouquinho. Olha aqui na minha tela, ó. Capítulo 3. Sim. Estrutura organizacional. Aí aqui vocês vão colocar o organograma. Só organograma. Não tem fluxograma, não. Tá bom. Eu acho que se vocês fizessem também um fluxograma, será que, dependendo da empresa, ficaria muito grande? Mas se você quiser colocar, pode. O que você quiser acrescentar aqui nesse trabalho aqui, pode acrescentar coisas novas aqui, não tem problema, não. Você não pode suprimir algumas partes ali do trabalho.
Ah, sim. É porque a gente fez A um não ser rascunho. que Sim. tem alguma parte lá que ela possa ser suprimida. Ah, Porque a sim. sua empresa não precisa daquilo, então pode ser. Agora, o que você quiser acrescentar, se quiser acrescentar um fluxograma, quiser acrescentar outra coisa, igual eu estou sugerindo aqui que você acrescente a estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul ela vai ser só lá na parte de marketing, plano de marketing. Você pode, Capítulo 4, né? se vocês quiserem, podem já ir tentando mexer com essa estratégia do Oceano Azul. Aí, quando a gente estiver lá no plano de marketing, eu mostro para vocês onde ela pode ser encaixada. Tá bom, tá bom. Porque, tipo assim, a gente fez um rascunho do fluxograma, mas a gente está inseguro. E também o organograma, a gente está inseguro. A gente falou, vamos esperar o professor entrar para pegar a explicação dele. Porque aí, se continuar dúvida, a gente fala na aula, fala no particular, no grupo. Mas a gente já fez um rascunhozinho, sabe? Só já para começar já ter uma ideia, um Não, raciocínio. eu acredito que na aula que vem a gente já vai estar falando, porque hoje eu vou pegar ali para falar de análise do ambiente de marketing. Eu acredito que na aula de hoje eu falo tudo que eu tenho para falar com vocês sobre a análise do ambiente de marketing. Aí na aula que vem, eu já vou entrar com vocês no plano de operações, que é aquele capítulo 3. Isso. Tá bom, Aí então. na Tá outra bom. aula, eu já devo entrar no plano de marketing. O plano de marketing gasta 2 aulas. É Mas rapidinho. aí, vocês já estão Sim. adiantando um plano financeiro. Aí dá para finalizar o trabalho aí. Até o final do mês, início do mês que vem, a gente está encerrando É isso aí. porque no meu grupo a gente só falta mesmo finalizar o capítulo 3 e 4. O resto tá pronto. Entendeu? Aí eu só tô esperando o professor, você ouvir o cronograma, para mandar as coisas direitinho no prazo, para não te atrapalhar também a ver outros grupos, ver tudo Não, direitinho, né? pode ter Para todo mundo certeza ter que essa semana assistência. eu faço e mando para vocês lá, porque eu estou Tá acabando bom. de corrigir minhas provas, ainda estou enrolado com provas ainda, mas final de semana eu vou ter um tempinho melhor aí para mexer Tá. com Aí isso. eu vou mandando um direitinho, porque a gente tá bem adiantado. A Tá. gente tá, ó, correndo, só falta, como eu falei, finalizar o capítulo 3 e 4. O Não, resto tá aí é uma pronto. coisa que, na verdade, assim, eu que tenho que pedir um pouco de paciência de vocês também, porque Não, tá eu certo. tenho minha vida profissional, aí chega nessa semana de prova, sabe? A gente enrola a vida de uma certa forma. É, Nossa Senhora, o senhor é uma pessoa só para ter que lidar com mais de 40 cabeças, e aí fica doido. A gente compreende mas a sim, gente professor. vai fazendo, daqui a Sim. pouquinho vai dar tudo É, vai dar certo. tudo certo. Tá bom, professor. Obrigado, tá? Nada. Gente, há mais alguma dúvida aí, mais alguma coisa? Se quiser também, a gente pode falar na próxima aula. Tá, gente, sobre quem está só na aula de plano de negócio, tem alguém aí que não conseguiu fazer aquela atividade que eu passei lá, ficou com dificuldade, quer alguma ajuda? Que eu tire alguma dúvida sobre a atividade do autoconhecimento? Professor, Oi. boa noite. Eu sou da tua turma também do projeto final, mas eu só queria dizer que eu fiz os testes lá e aí muito bacana. Achei show de Ah, bola. Gostei que bom. muito. Que bom, né? Que legal. Valeu, professor. Valeu. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu vou saindo aqui e 8h25, mais ou menos, eu estou entrando lá na outra sala. E aguardo vocês lá. Beleza? Já já a gente se encontra. Aí se alguém for participar de lá, tiver alguma dúvida, a gente tira de lá.